É isso. Me dê o contato desse luva. Quero vender semente de grama sintética. Só compre carro zero se for para uso. Se for para revender, é melhor você entender de vendas, carro e finanças e a sujeira que está no mercado. Conselho aos jovens: evoluam de veículo com paciência e tudo à vista. Quando chegar no carro seminovo, é só pegar, sentar o chinelo no carro e revender. Brutal, bicho. Brutal. Antes da era Fitas VHS perturbadoras. do streaming, fitas VHS eram a principal forma de registrar momentos. Algumas gravações normais, outras extraordinárias e algumas profundamente perturbadoras. Entre as gravações mais chocantes já encontradas, existe uma ligada a um assassinato ocorrido em 2006 no estado de Idaho, um caso que abalou a comunidade local e mais tarde ganhou repercussão nacional. Casey Jo Stoddart era uma adolescente de 16 anos que vivia em Pocatello. Em agosto de 2006, ela foi brutalmente assassinada por dois jovens, Brian Draper e Torrey Adamczyk. Durante a investigação, as autoridades encontraram uma fita de vídeo parcialmente destruída em um local remoto ligado aos criminosos, e o conteúdo daquela gravação mudou completamente o caso. A existência da fita revelou que o crime não foi impulsivo, mas sim tudo planejado. No vídeo, os dois detalhavam suas intenções e demonstravam uma expectativa perturbadora do que estava por vir. Em trechos posteriores, apareciam reações ao próprio assassinato, evidenciando uma mentalidade fria. Aquele caso não era um acidente registrado por acaso, era intencional. Era a documentação de um plano, e embora a gravação original nunca tenha sido divulgada ao público, os registros e transcrições apresentados no tribunal foram suficientes para mostrar o quão perturbador aquele material realmente era, motivo pelo qual essa fita é considerada uma das mais assustadoras já descobertas. We're going to make history. We're gonna make history. For all you FBI agents watching this, you weren't quick enough. We weren't quick enough, and you weren't smart enough. And we're going over today, Nixon's house. We're gonna go snoop around over there and try to see if she's home alone or not. And if she's home alone, splat. She did. Don't put your humor into this, Brian. I'm not putting humor into it. We've already snooped around her house a couple times. And she's not home, so we're gonna go to that church over there, and we're gonna call a girl and a guy named Cassie and Matt. They're our friends, but we have to make sacrifices. So, I feel tonight it is the night, and I feel really weird, inside my stomach and stuff, and I feel like... Ô, amigão, carro não dá pra ficar sem pagar não, viu, Stop? Os cana vai na sua casa buscar. Carro você não fica sem pagar não, viu? I wanna kill somebody. I know that's not normal, but what the hell? I feel we need to break away. Ah, o Mauro com essas brincadeiras tá passando o limite, viu? Okay. Now we're gonna go over to Cassie and Matt's house. If they're home alone, we're gonna see. Cassie's house, Matt is there. Matt is there. Sorry. We're gonna knock on the door. We'll see who's there. We'll see if their parents are home or not. If they're home alone, we will leave our way, and then we will come back in about 10 minutes. We'll sneak in through the door because chances are they're probably in Cassie's room. So we'll sneak in the front door. We'll make a noise outside, and Matt will come out to investigate, kill him, and it'll scare the shit out of Cassie. Okay? Sounds like... Será, Pardinho? Nesse caso, a gravação deixou de ser apenas um meio de registro e se tornou uma testemunha de um crime premeditado, preservando os pensamentos e ações de dois indivíduos antes e depois de tirarem uma vida. Brian... Mas eles queriam matar só por matar, não tinha contexto, não tinha nada, era matar por matar, só. Lazer.
É isso? Draper e Torrey Adamczyk foram condenados por assassinato em primeiro grau. Em 24 de agosto de 2007, ambos receberam prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas bosta. outra fita, encontrada anos antes, também seria um dos grandes motivos de bizarrices. Você nasceu num puta país de primeiro mundo, pode ter uma vida foda pra caralho. Aí você decide matar os outros. Que bosta, hein? A história da chamada fita do incêndio de Stockton começa com uma descoberta completamente aleatória. Em agosto de 1989, um pai e um filho encontraram uma fita VHS abandonada à beira de uma estrada perto de Stockton, na Califórnia. Ao assistirem em casa, eles se depararam com imagens granuladas de uma casa em chamas, filmada de muito perto. Sobre o vídeo, havia uma voz perturbadora, sussurrando, rindo e provocando as equipes de resgate. Estados Unidos é foda pra caralho. Domain. My hell. Look at it, Omar. This is what I've been doing on your week's vacation. Look at the flames. Listen to the coyotes yell. The fire department's trying to put it. Sem qualquer indicação clara de data ou local, os investigadores não conseguiram de imediato ligar a gravação a nenhum caso conhecido. Então, a família e as autoridades locais recorreram ao programa Unsolved Mystery. Quando o episódio foi ao ar, milhares de pessoas enviaram informações. E foi assim que a verdade começou a aparecer. A casa em chamas registrada na fita ficava em Calton Court, em Redwood City, e havia sido destruída por um incêndio criminoso em 15 de agosto de 1988. Com o local finalmente identificado, a polícia reabriu o caso e conseguiu rastrear a fita até 2 adolescentes. Um deles, que já tinha 19 anos quando foi interrogado, confessou ter iniciado o incêndio e gravado tudo. As investigações revelaram algo ainda pior. Ele estava ligado a uma série de incêndios criminosos na região. Relatórios da época apontavam até 27 ocorrências no condado de São Mateo entre 1987 e 1988. Durante buscas na casa do suspeito, foram encontradas outras fitas e objetos estranhos, mais gravações de incêndios, um pilão, um crânio de cerâmica, roupas e itens que muitos interpretaram como ritualísticos. Algumas gravações mostravam fantasias, cruzes invertidas e performances encenadas, o que levou a especulações sobre possíveis motivações satânicas. As autoridades analisaram esses elementos, mas nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre o motivo. Como os envolvidos eram menores na época dos crimes, grande parte dos registros foi mantida em sigilo. Reportagens indicam que um dos jovens foi enviado para a detenção juvenil, enquanto o outro recebeu tratamento psiquiátrico. Nesse caso, o programa Unsolved Mysteries foi fundamental para identificar o local do incêndio. No total, os responsáveis foram ligados a 11 incêndios, causando cerca de 2 milhões de dólares em danos. Com o tempo, diversas teorias surgiram para explicar o comportamento estranho visto nas fitas. Alguns acreditam em motivações ritualísticas, enquanto outros enxergam apenas vandalismo impulsionado pela busca por adrenalina, com os adolescentes dramatizando seus próprios crimes. Há ainda quem defenda que tudo foi motivado por revolta contra o crescimento urbano, já que muitos dos incêndios atingiam áreas em construção. No fim, as autoridades focaram nos crimes em si, e não nos possíveis significados simbólicos por trás das ações. Até hoje não se sabe se aqueles elementos eram parte de uma crença real ou apenas uma encenação para chocar. Quando o cara tem uma vida perfeita, arruma um problema pra ter algo pra fazer, verdade. Ou nunca se esqueçam que em São José dos Campos, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam. São José dos Campos. Essa história marcou muito, gente. Essa história impactou muito. Foi assim, um abrigo, dava comida, alimento pra um noinha. Desses que parece inocente. Um noinha. E aí, ouvintes, um dia, o rapaz falou assim, ó, você já tá aqui há 4 anos pegando, não vou poder te ajudar. O Noia voltou de madrugada. Essa história, o Gabs Romanov tá aí no chat, essa história impactou muito a cidade. O povo ficou chocado. O Noinha voltou e meteu fogo no abrigo e matou 4 idosos inocentes. 4 idosos, cara. O que vocês entendem disso? Que o verme é um perigo pra sociedade, bicho. Olha lá, ó. Desavença com funcionário. Olha lá, ó.
Ele voltou e meteu fogo na briga. Ele matou 4 idosos, bicho. 4 velhinhos. Caras, não tô querendo desfazer. Porque o cachorrinho lá realmente foi uma sacanagem. O Orelha. Mas, cara, a morte de 4 idosos inocentes não era pra parar o Brasil, ouvintes? Na opinião de vocês? Cara, morreu 4 velhinhos, cara, inocentes. Como que pode isso, ouvintes? Como que pode um negócio desse? Leandro Rangel Vilela foi preso em flagrante. Infelizmente, incêndio criminoso. As imagens do CSI comprovam essa questão. A polícia militar, após ser acionada junto com a porta das imagens, realizou a identificação e posterior prisão. Olha lá. Ele pedia comida aqui todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Um dia o funcionário falou, cara, não tem condição, não vou poder te ajudar hoje. Ele voltou e meteu fogo, caras. Isso é brutal. Teve a morte da freira, que foi próximo do que aconteceu com a Orelha e nada acontece. Isso é culpa dos incels. Nós foram influenciados por Red Pill. Cara, se vocês me falar que esse caso aqui não é impressionante, eu não sei mais o que que é. Brutal! Em julho de 2018, autoridades Hernani, aqui em Maricá, na minha rua, teve um menino de 16 anos que tacou fogo nos 2 irmãos bebês. Não saiu no RJTV ou jornal. Brutal demais, caralho, brutal mesmo. Ô Yuri, você lembra do caso da menina que matou os irmãos porque a mãe mandou ela ficar vigiando as crianças? Aí na época teve gente que defendeu a menina e falou assim, gente, vocês não sabem como é que é chato cuidar de irmão, ô burro. de Flint, no Michigan, prenderam um homem de 60 anos chamado Gilbert Benny Conway. Ele foi acusado de múltiplos crimes, incluindo sequestro, abuso sexual e outras acusações graves. A investigação revelou que Gilbert teria cometido esses atos ao longo de quase uma década, afetando inúmeras vítimas. Durante uma busca em sua casa, os policiais fizeram uma descoberta chocante: cerca de 500 fitas VHS. Segundo os promotores, muitas delas continham gravações dos próprios crimes. A quantidade e a natureza do material indicavam que Gilbert poderia ter feito dezenas, talvez até centenas de vítimas ao longo dos anos. Para analisar as evidências, o condado destinou recursos para digitalizar todas as fitas, permitindo que investigadores, incluindo o FBI, examinassem o conteúdo por completo. Relatórios iniciais apontaram que as gravações coincidiam com os depoimentos das vítimas e foram fundamentais para identificar outras pessoas afetadas. Você não era assim, com o Mauro. avanço da investigação, as acusações contra Conway só aumentavam. Em 2023, ele chegou a um total de 187 acusações, incluindo sequestro e abuso sexual. As fitas nunca foram divulgadas ao público, por razões óbvias, mas tiveram um papel essencial na condenação, garantindo justiça para as vítimas. Mas o próximo caso envolve uma lost media envolta em mistério. Um vídeo publicado no YouTube conta a história de um grupo de crianças que desapareceram na década de 1980. Segundo o relato, tudo que foi encontrado durante as buscas foi uma única fita VHS, abandonada próximo à entrada de um antigo túnel de drenagem. Ao assistir à gravação, vemos as crianças explorando o interior de um sistema de túneis de concreto. Elas estão rindo, conversando e apontam a câmera para paredes cobertas de grafites. Não há nada de assustador a primeiro momento. O verdadeiro terror está na forma como a fita termina, tudo de repente. Ó. Daqui a pouco o Von Richthofen vai estar em A Fazenda.
A qualidade da imagem é ruim. O vídeo começa com interferências, cheio de estática, como se o sinal estivesse fraco ou a bateria estivesse acabando. As crianças se perdem dentro dos túneis, até que algo assusta elas e elas começam a correr desesperadamente. Os momentos finais são bizarros. A luz da lanterna treme, a câmera se vira rapidamente para trás, na direção de onde vieram, e então corta o vídeo. A fita teria sido encontrada junto a alguns pertences das crianças, o que sugere um destino sombrio. Alguns acreditam que havia algo dentro do túnel perseguindo o grupo. Outros dizem que o local pode ter começado a alagar e elas teriam sido levadas pela água. O mais estranho é que não existe nenhum registro oficial, nem relatórios policiais, nem arquivos de jornais que comprovem esse caso. Mesmo com todas as inconsistências, a gravação é realista o suficiente para parecer possível. Mas outro caso, esse sim documentado, também envolve uma gravação perturbadora. Em agosto de 1984, um avião Cessna decolou de Granby, no Colorado, para um voo recreativo que deveria ser simples. A bordo estavam o piloto James Cadell e seu passageiro Ronald Hugh Willman. O avião nunca chegou ao destino, e apesar das buscas aéreas, nenhum vestígio foi encontrado. Por 3 anos, o caso permaneceu sem solução, até que em agosto de 1987, um grupo de mochileiros encontrou destroços espalhados em uma encosta íngreme, em uma área florestal a mais de 3.000 metros de altitude, perto de Tabernacle, no Colorado. As autoridades foram acionadas e confirmaram o pior. Era o Cessna desaparecido. Ambos os ocupantes morreram no impacto. Mas entre os destroços havia algo em comum: uma câmera de vídeo danificada e uma fita parcialmente destruída. O material foi recuperado e analisado, e o que ele mostrava... Acho que o pior, como que é? Acho que o pior caso são esses. A incerteza do pior é pior do que a certeza, concordo. Ouvintes, desaparecimento eu acho que causa mais dor na família do que morte, porque você nunca vai saber o que aconteceu, né, pessoal? Isso é horrível, pessoal. Era algo interessante. Uma gravação contínua dentro da cabine, desde a decolagem até momentos antes da queda. Os investigadores acreditam que a câmera havia sido instalada apenas para registrar a paisagem durante o voo, mas sem intenção alguma, aquela câmera registrou os momentos finais daquele dia. É foda, a irmã do Victor Belfort até hoje não foi encontrada, não é? Pô, diz que tem uma boa série sobre a irmã do Victor Belfort, viu, Xoxô? A Mônica falou que acha que é por causa de droga. Aparece, Elisa. Deu ruim! Ele gritou, deu ruim! Essa fita é especial porque é um dos poucos registros reais em tempo real de um acidente aéreo fatal. Quando analisada junto a mapas topográficos, ela revela que a aeronave estava subindo, mas o terreno ao redor subia ainda mais rápido. A altitude elevada do Colorado, com um ar rarefeito que reduz o desempenho da aeronave, foi um fator decisivo. À medida que o terreno se aproximava, o piloto iniciou uma curva acentuada para a esquerda, com cerca de 60 graus de inclinação. Mas o avião não tinha sustentação suficiente para completar a manobra. Segundos depois, ele colide com as árvores. No áudio, é possível ouvir as últimas palavras do piloto, uma reação desesperada no momento em que ele perde o controle. Essas gravações coincidiram com as evidências físicas encontradas no local e permitiram que os investigadores reconstruíssem com precisão. Yuri mandou R$5. Valeu. Sabe o que é pior? É eu ter ido na padaria hoje cedo, e meu shorts está com um furo. Detalhe, eu estava sem cueca. Quando volto, chegando no portão de casa, começa a ventar. Só sinto minhas bolas tomando vento. Patrão,
Eu fui na padaria com as bolas mostrando e nem percebi. Vergonha brutal. Isso é brutal, já aconteceu comigo. Por isso que eu agora, depois disso, eu sempre saio com cueca, bicho. Sempre, 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 sempre. Uma vez, num restaurante, todo mundo viu meu saco, bicho. Que vergonha. Que vergonha. Isso chega a doer, cara. Isso chega a doer. Salve, Phelps. Boa noite. Os momentos finais do voo. A fita foi essencial para determinar a causa do acidente. Os relatórios concluíram que a combinação de altitude elevada, manobra agressiva e terreno em rápida elevação criou uma situação impossível de recuperar. Sem essa gravação, os investigadores provavelmente teriam apenas os destroços e suposições. Hoje, uma versão restaurada desse vídeo circula na internet e se tornou um dos poucos registros reais de acidentes aéreos que mostram de forma clara os perigos de voar em grandes altitudes. Mas o próximo caso é ainda mais perturbador. Em 25 de fevereiro de 2022, o que deveria ser apenas um trabalho de manutenção rotineiro se transformou em um dos acidentes de mergulho mais assustadores dos últimos tempos. 5 mergulhadores... Minha tia conhece um cara que levou a mulher e filha, bebê, para os Estados Unidos através de coiote. Lá separaram eles e nunca mais viu a família. Deus me livre, cara. Pô, que plano. Nossa, gente, o povo tem cada ideia. Você já pensou, Vitor, você levar a sua mulher e seu bebê de coiote para os Estados Unidos? O povo tem cada ideia também, não tem? Fala aí. O povo tem cada ideia. É cada ideia idiota que o povo tem. Puta que pariu. Você já pensou, Vitor? Você ir de coiote, você, sua mulher e seu bebê. Qual a chance disso dar errado, cara? Muito grande. Em 2022, o que deveria ser apenas um trabalho de manutenção rotineiro se transformou em um dos acidentes de mergulho mais assustadores dos últimos tempos. 5 mergulhadores profissionais foram designados para reparar um oleoduto. O tubo era antigo, estava desativado e os trabalhadores deveriam acessar ele por meio de uma câmera hiperbárica instalada sobre uma tubulação de cerca de 30 polegadas. Essa câmera, completamente selada, serviria como um ambiente seguro e seco para que realizassem o trabalho debaixo da água. Mas ao removerem um tampão hermético no interior do duto, algo deu errado. Foi mesmo, Universo. Eu dei uma caixa de bombom pro cara calar a boca. Ele ia me explanar. Brutal. Yusuf! Oh, Yusuf! How long you have to walk before you meet Friday? You and Friday was together all the time? Who else with you? Me and Friday alone. Can't with you? Right there. Right there where? Can't everything alright with you? No. Any limbs break? No leg break. Your leg, alright. Fight. Anything happen to you? Yeah. A fight? No way. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Um desequilíbrio fatal de pressão criou uma diferença extrema, semelhante a um vácuo. O resultado foi uma força de sucção violenta. Em questão de segundos, os 5 mergulhadores, junto com seus... Imagina o desespero que esses caras devem ter sentido. Outra coisa que você sente de desespero é áudio de caixa preta, gente. Puta que pariu. É só os caras gritando. Equipamentos foram arrancados da câmara e sugados para dentro do oleoduto. O que aconteceu depois é quase impossível de imaginar. Profissionais treinados, preparados para situações extremas, de repente se viram presos na escuridão absoluta. Todos acabaram em uma pequena bolsa de ar dentro do tubo. Era a única chance de sobrevivência. Um deles carregava uma câmera GoPro presa ao corpo. E tudo foi gravado. Apenas um homem sobreviveu, o Christopher.
Lutando contra a escuridão tomada por óleo, a falta de oxigênio e a dor intensa, ele conseguiu se arrastar pelo interior do duto por cerca de 3 horas até alcançar um ponto onde os socorristas conseguiram retirar ele. De acordo com o relatório oficial do governo de Trinidad, as mortes foram resultado de negligência grave e consequentemente criminosa. A empresa acabou falhando em fornecer um plano de resgate eficaz. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. E até a próxima.